Olá, espaçonauta! Seja muito bem-vindo a mais um Prosa de Nerd. E hoje nós vamos falar com o professor Amilcar Rabelo Queiroz, professor do Departamento de Física da Universidade Federal em Campina Grande, na Paraíba. E ele vai trazer para a gente notícias fantásticas sobre o radiotelescópio Bingo e também a gente vai bater um papo muito bacana sobre astronomia e astrofísica. É já já! Olá, Amilcar. Prazer enorme estar com você aqui. Tudo bem? Olá, Mário. Tudo bem? Sim, é uma honra estar aqui com vocês. Com você e com vocês. Ótimo. Amilcar, eu falei aqui, professor do Departamento de Física. Você quer falar um pouco mais sobre o seu trabalho dentro da astronomia, sobre quem é o Amilcar, antes da gente falar aí do radiotelescópio, dessas questões? Falo, sim. Eu sou um professor de Física da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou pesquisador e cientista. E hoje eu estou como coordenador do projeto do radiotelescópio Bingo, que está construindo um grande radiotelescópio, que vai ser um radiotelescópio maior da América Latina, que está sendo construído no sertão da Paraíba, quase ali perto da fronteira entre a Paraíba e o Ceará, no município de Aguiar, aqui da Paraíba. Então esse é o trabalho que eu venho fazendo de coordenação, de gestão e de pesquisa científica e tecnológica, né? A gente trabalha principalmente com cosmologia hoje em dia, né, que é o estudo do cosmos, de como o universo está se expandindo, e a gente, aqui na Paraíba, a gente tem desenvolvido os equipamentos, né, que vão integrar esse grande radiotelescópio. Ô, Amilcar, só para o pessoal que tá, porque a gente tem muito leigo que acompanha aqui o canal, o que é um radiotelescópio? Explica para o pessoal o que é um radiotelescópio. O radiotelescópio é um rádio bem grandão metido à besta, primeira coisa, né? Na verdade, é um rádio mesmo, funciona como rádio, mas ele tem dois aspectos que são o seguinte: ele tem uma grande sensibilidade, porque ele precisa ter uma antena capaz de detectar com grande sensibilidade eventos do cosmos diversos, né, que acabam chegando com um sinal muito, muito fraquinho aqui. Então a gente precisa ter essas parabólicas, esses refletores gigantes para coletar maior quantidade de ondas de rádio. E ele precisa ter uma grande estabilidade, né? Ele não pode ele tem que ser um instrumento que mantenha o seu mesmo funcionamento, né, durante muito tempo. Então essa é a grande, assim. Então, mas ele funciona como rádio, no seguinte sentido: ele recebe a onda de rádio através da antena, e essa onda de rádio é convertida em voltagem, né, no sinal, né, como corrente elétrica e tal, analógico, que a gente chama. E no caso também do radiotelescópio, tem um outro processo que tem essa conversão da emissão de rádio, né, a onda entra no domínio aí analógico, aí nos nossos cabos, mantendo as mesmas características dessa onda. Isso é muito importante, e depois é digitalizado para ser analisado nos computadores, né? E hoje em dia, né, essa análise nos computadores é muito, muito sofisticada, usando as técnicas principais aí, os algoritmos principais de análise de dados, usando muito aprendizado de máquina, né, o pessoal chama de inteligência artificial. Então, essa é a ideia, né? Você obter informação do mesmo jeito que a gente obtém uma informação do rádio, quando o locutor fala lá do outro lado do mundo, falando lá, seja do futebol, seja da notícia, ele transmite por onda de rádio, chega na antena do rádio, que converte em corrente elétrica, e depois no rádio nosso, né, do carro, rádio a pilha antigo, isso era convertido novamente em som. Aqui a gente está recebendo
no caso do radiotelescópio, a gente vai receber sinais do cosmos. Pois é, Amilcar. E aí, esse projeto aí, o Radiotelescópio Bingo, é um projeto brasileiro, é um projeto nacional, é um consórcio? Essa é uma boa pergunta, né? O radiotelescópio, o projeto do radiotelescópio é um projeto internacional, certo? Mas que tem como protagonistas brasileiros, né? Nós aqui no Brasil, principalmente professores da USP, da USP em São Paulo, Universidade de São Paulo, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, e a UFCG, aqui na Paraíba, né, Federal de Campina Grande, somos os líderes desse projeto. O coordenador geral, o professor Elcio Abdala, que é um físico renomado no Brasil, tem lá da USP, tem o professor Carlos Alexandre de Ponche, do INPE, e aqui também na Paraíba temos vários professores, professor Luciano Barose, professor João Rafael, né? Tem vários professores. E participa internacionalmente desse projeto, principalmente a China, pesquisadores da China. Inclusive, uma notícia muito importante é que o presidente Lula, em sua visita recente à China, declarou, junto com o presidente da China, Xi Jinping, o apoio à construção desse radiotelescópio Bingo no sertão da Paraíba. Então, isso para mostrar qual é a importância desse projeto em nível internacional e nacional, né? E também participam desse projeto pesquisadores da Inglaterra, pesquisadores da Espanha, Portugal, França, Alemanha, África do Sul, né? Então, mas hoje, principalmente os grandes atores desse projeto, né, que já tem aí quase 100 colaboradores, pesquisadores, né, já quase 100, Brasil e China, mas tem várias pessoas de outros lugares também. É um projeto muito interessante. E por que, Amilcar, Bingo? De onde que veio esse nome? Esse nome veio do... É um nome assim, tem uma história por trás que o projeto é um projeto inicial, é um projeto internacional, foi decidido numa conferência internacional dos grandes problemas da física e da astronomia do século XXI, e aí pesquisadores lá da Inglaterra, brasileiros, lá há mais de 10 anos atrás, propuseram a construção desse radiotelescópio para estudar as emissões de hidrogênio neutro, né? De gás de hidrogênio neutro, e com isso entender a evolução do universo, a taxa de expansão do universo. Então, aí criou-se esse acrônimo, né? Bingo, né? Que da associação, que é em inglês, né? Uma palavra em inglês, que se eu colocar em português fica observações integradas de hidrogênio neutro para o estudo de oscilações acústicas de bário, né? Então, um nome bem assustador, tem várias palavras um pouco difíceis, mas são as observações integradas, porque a observação durante muito tempo. Então, o Bingo, esse radiotelescópio, vai operar durante muito tempo, focado nessas emissões do quê? De ondas de rádio emitidas por gases contendo principalmente hidrogênio, né? Emissões de hidrogênio neutro. Bom, a gente está falando de radiotelescópio, né? Mas se você curte telescópio, quer comprar o seu telescópio, presta atenção nesse recadinho que eu vou te explicar como que faz. Dá uma passadinha no site Celestron Brasil. O QR Code está aqui ao lado e te leva direto a ele. Usando o nosso cupom de parceria NERD50, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento do site e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer. O hidrogênio neutro, só para pontuar isso, ele emite uma onda de rádio em 1420 MHz. Só para a gente ter uma ideia, né? A onda de rádio que a gente às vezes ouve no
carro, né, está em torno de 100 MHz. Então, o hidrogênio aí está emitindo em 1.420 MHz. Então, a gente vai fazer essa observação por um tempo prolongado dessas ondas de rádio e, com isso, a gente vai poder observar o que se chama de oscilações acústicas de bário. Bários é a matéria comum, a matéria que forma a gente, né? As estrelas, os planetas. Para a gente distinguir, posso falar mais depois, de matéria escura. Então, tem essa matéria bariônica aqui. E aí, essa palavra, oscilações acústicas de bário, representa como está distribuído a matéria em um certo instante de tempo cosmológico, como ela está distribuída, como ela está localizada espacialmente. Então, basicamente, o que o bingo vai fazer é fazer um mapa de concentração de hidrogênio, onde no espaço, em um determinado instante do tempo cosmológico, tem mais ou menos hidrogênio. E a gente vai fazer isso em distintos instantes de tempo. Então, a gente vai ter como um filme, né, de como está se dando a expansão do universo, porque como que vai mudando essa concentração de hidrogênio, a localização das concentrações de hidrogênio com o passar do tempo. E por fim, só para desculpa, né, o bingo é porque, como os ingleses dessa palavra bingo tem essa conotação de sucesso, né? Então esse é um projeto para que tenha sucesso, tem que começar com um bom nome, e o nome, né, bingo, para indicar o sucesso. É direito, né? Isso aí. É direito. Pois é, aí você chegou a mencionar aí, e eu queria te perguntar, mas são muitas coisas que a gente vai falando, vai empolgando. Você falou que vai ser o maior telescópio, maior radiotelescópio da América do Sul, é isso? Hoje da América Latina. Né? Da América Latina. Infelizmente, aconteceu essa tristeza que foi o desastre que estragou, né? Destruiu o Arecibo, que foi infelizmente. Porto Rico, infelizmente, né? Então o Arecibo, que é um radiotelescópio muito famoso, apareceu em vários filmes do 007, aquele filme Contato com a Jodie Foster, né? Do livro do Carl Sagan, que o Arecibo, que foi pioneiro no programa de busca de vida extraterrestre, né? O SET, né? Então, infelizmente sofreu essa tragédia e ali agora o bingo vai receber essa incumbência de representar a América Latina. Né? E bem, só para dizer, depois assim, o radiotelescópio bingo, só para vocês terem, o Arecibo era um espelho que tinha 100 metros de diâmetro, né? Era o espelho. Hoje, na China, tem o FAST, é o maior radiotelescópio do mundo, que tem 500 metros de diâmetro, meio quilômetro de diâmetro. Né? O bingo, ele tem, na verdade, 2 espelhos. Um espelho que tem mais ou menos 40 metros de diâmetro, que fica deitado, e um outro espelho que vai ficar em pé, que também tem mais ou menos 40 metros de diâmetro. Então são 2 espelhos, cada um mais ou menos de 40 metros de diâmetro, e que esse é um design, aliás, é muito importante dizer isso, eu também fico muito empolgado, viu, que esse é um design brasileiro, por os pesquisadores, nossa equipe brasileira que propôs esse que bacana isso, cara. Esse design, essa maneira, sistema óptico, e é o design que já foi validado pela comunidade de cientistas internacionais. Os pesquisadores da China e da Europa estão realmente apaixonados com a ideia, primeiro porque isso permite fazer um radiotelescópio com custo-benefício muito grande. Ele acaba sendo bem mais barato e tem uma sensibilidade, que eu mencionei lá atrás, né? Muito grande, certo? Então e isso é um projeto brasileiro, né? Que está sendo feito, manufaturado já encontra em fase de manufatura esses espelhos lá na China, uma fábrica na China que está fazendo esses espelhos de acordo com
o nosso projeto aqui do Brasil. Diga-se de passagem, é a mesma fábrica que construiu o FAST, o maior radiotelescópio do mundo. Eles sabem bem o que eles estão fazendo, né? Com certeza, né? Sabe fazer direitinho. Ô, Amilcar, e me fala uma coisa aqui. Você falou que aí também estão envolvidos cientistas do INPE, da USP, né? Por que Aguiar na Paraíba? Essa outra tem toda uma história por trás, né? Disso. Bem, como eu falei, o projeto inicialmente era a ideia de construir um instrumento que fizesse esse estudo dessas oscilações acústicas de bários, né? Através de medir hidrogênio. Bem, e queria se colocar aqui no hemisfério sul. Então, tinha esse problema. O professor Elcio Abdala, lá atrás, há vários anos atrás, ele se empolgou com a ideia e foi atrás dos recursos iniciais para poder fazer essa empreitada, essa grandiosa empreitada, né? E aí ele conseguiu um grande apoio da FAPESP, lá do Estado, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, ele conseguiu esse apoio. Daí veio a questão, eles aportaram bastante dinheiro para fazer isso, né, para esse projeto. Daí veio a questão de onde colocar esse radiotelescópio. Aí pensou-se inicialmente em colocar no Uruguai, que também tinha pesquisadores do Uruguai, que junto com pesquisadores da Inglaterra, né, e conseguiram até algum local lá no Uruguai. Porém, teve várias questões legais, de dificuldades logísticas e tudo mais, então pensou-se começar a procurar aqui no Brasil. Quando você vai fazer um instrumento desse, como eu falei, é um rádio muito sensível. Esse é o principal, é uma grande sensibilidade. Precisa estar numa região em que não tenha um relevo adequado. Se você for olhar a lista de todos os radiotelescópios do mundo, em geral eles estão em regiões de difícil acesso, até às vezes, ou protegido por montanhas e tal, porque não pode ter interferência de rádio, né? Pela sua sensibilidade. Senão, essas interferências de rádio, por exemplo, avião, né? O transponder do avião emite ondas de rádio numa frequência que estaria dentro da nossa faixa de pesquisa de frequência, né? E é muito forte essas ondas de rádio, é muito intensa, uma potência alta, né? Então tem que ser uma região que não haja tanta passagem de avião, esteja protegida, seja pelo relevo, não tenha tanto, por exemplo, celular, sobretudo no 4G. Então com esse requisito, buscou-se vários locais no Brasil e decidiu-se pela Paraíba, porque na Paraíba há um apoio grande do governo do estado da Paraíba, da população. A população na Paraíba é muito interessada em astronomia, em tecnologia. Aqui há os cursos de engenharia elétrica e computação muito fortes. A população se dedica a isso, né, à tecnologia, né? É um estado que está preocupado com a ciência e tal. E o próprio governo, né, porque a população está apoiando, né, o próprio governo também acaba apoiando. Então, foi-se feito vieram várias pessoas da Inglaterra e da USP, né, e assim, por esse apoio, foram procurar regiões aqui na Paraíba, né? Tinha sido decidido que a Paraíba era um bom local por contemplar esse ecossistema aí da tecnologia, da ciência. Então, né, e aí procuraram-se alguns lugares, tinha vários lugares que foram selecionados de antemão, e finalmente decidiu-se por Aguiar, porque também lá em Aguiar teria também além de ter uma serra, que o radiotelescópio fica na Serra do Urubu,
que já protege, né, dessas interferências, ali daria para ter um certo contato fácil com outras cidades, né? Porque precisa ter alguma infraestrutura mínima para a gente conseguir acessar o local, né? E poder fazer nosso trabalho. Então essas foram mais ou menos a história. Essa história está contada, inclusive, num artigo científico publicado numa revista de grande prestígio internacional, né? E é contado isso. Então é validada também pela comunidade internacional, né? De cientistas. Só para entender melhor a questão dos estudos aí que são propostos, a gente está falando de matéria escura ou a gente está falando de matéria normal? Esse estudo do hidrogênio neutro aí, ele está inserido. O que está inserido aí? A gente está vendo a matéria inicial do universo, é isso? Certo. Essa, na verdade, excelente pergunta, né? Perguntou muito bem. A gente vai medir a matéria normal. O hidrogênio é matéria normal. Por matéria normal, são os átomos que a gente mede aqui na Terra, que compõem as estrelas, os planetas, né? Isso que eu estou chamando de matéria bariônica, que é a matéria normal, diferente da matéria escura. Okay? Um aspecto importante dessa matéria bariônica, ou matéria normal, para a gente manter aqui a conversa no termo que todo mundo entenda, é que essa matéria ela interage com a luz, né? Ela interage com a radiação, com a onda de rádio. Enquanto que a matéria escura, a gente sabe que ela existe, mas ela não tem uma interação com a luz. Ela não emite, nem absorve, nem espalha radiação, né? Ela ignora totalmente a radiação. Então, mas o que a gente vai fazer é medir esse hidrogênio. Ok? A gente está medindo o hidrogênio, onde tem mais concentração e menos concentração de hidrogênio. Daí, a partir desses mapas que eu falei do hidrogênio, onde tem mais concentração de hidrogênio, a gente pode inferir algumas informações sobre a matéria escura e também sobre energia escura. Existe uma grande diferença entre matéria escura e energia escura. Então, primeiro vamos falar de matéria escura. Matéria escura, ela só não interage com a luz, mas ela funciona como matéria, né? Então, ela tem uma atração gravitacional entre a matéria. E existe uma correlação, onde existe mais hidrogênio concentrado, vai existir mais matéria escura. Então, a gente tem também uma maneira de fazer o mapeamento de matéria escura, mas é indireto, porque a gente está fazendo o mapeamento da concentração de hidrogênio. Aí, indiretamente, a gente sabe também onde tem mais e onde tem menos matéria escura. Então, esse é o primeiro ponto. O outro que eu mencionei é energia escura. Energia escura, que também não interage com a luz, né? É uma energia que a gente também sabe que existe, mas a gente não tem muitas informações. A gente sabe o que ela faz. E o que faz a energia escura? Ela faz com que a expansão do universo seja, né? O universo está expandindo, ficando cada vez maior, e essa expansão, essa taxa de expansão, né, essa velocidade de expansão, ela está acelerada, ou seja, ela está crescendo cada vez mais rápido. Quem é responsável por essa aceleração da taxa de expansão do universo é a energia escura. Então, o nosso produto final do bingo também vai falar sobre energia escura, porque como a gente vai fazer mapa de concentração de matéria em diferentes instantes de tempo, então a gente vai ver como se dá essa expansão acelerada, né? Então a gente vai obter informação também da energia escura. Gostou de saber que a gente vai ter o maior telescópio da América Latina aqui no Brasil? Legal demais, né? E uma outra coisa muito legal é o seguinte, essa camisa aqui, ó, essa camisa produzida pela ML Oficial Sport para a loja Nerd aos 50. E você pode comprar a sua camisa direto na nossa loja. Aqui embaixo, ó,
tem algumas camisas aparecendo aí, você pode clicar direto para a loja ou no link que eu vou deixar aqui, que está aparecendo para você aí. Essa camisa, ela é extremamente tecnológica, coisa da NASA, galera. Ela não amarrota, pode ser lavada à máquina, seca rápido, ela tem filtro UV50+, e também ela não deixa o suor em contato com o corpo. Tá esperando o quê? Você não é nerd, não? Corre lá e busca a sua. E o outro aspecto é que a gente vai estar fazendo uma medida de um período mais recente do universo, né? Mais perto da gente. O universo, assim, para todos os efeitos práticos, ele tem da ordem de 14 bilhões de anos, né? O universo, certo? E a gente vai estar fazendo medidas agora mais recente, entre 3 bilhões de anos e 1 bilhão de anos aqui da gente, né? Contando a partir da gente, né? Essa seria a distância da gente, da ordem de 1 bilhão a 3 bilhões. Por quê? Porque nessa fase do universo, o universo ele passou por várias fases, né? Como um ser humano crescendo passa por várias fases, o universo também. Essa fase que a gente está hoje é a fase em que a energia escura domina. A fase anterior era dominada pela matéria. Essa fase agora é dominada pela energia escura, ou seja, agora está cada vez mais onde essa aceleração da taxa de expansão do universo é dominante. Então a gente vai fazer medidas logo após o universo começar que ele entrou nessa fase de expansão acelerada, onde fica mais caracterizada essa expansão acelerada. Mas, ao fazer essas medidas dessa fase agora do universo, a gente pode também, e aí através das teorias que a gente já tem há mais de um século, a gente estuda essas teorias, tem várias observações, a gente pode correlacionar com o início do universo. Não é? Então, a gente entendendo como funciona agora, a gente pode usar as equações, as teorias que a gente tem do universo para entender como era o universo lá atrás, no início do universo. É muito interessante isso que você está falando, Amilcar, e acho que é uma ótima oportunidade para trazer para o pessoal aqui, porque muitas vezes a pessoa pergunta, fala assim, não, então tá, se o universo tem cerca de 14 bilhões de anos de existência, como que pode acontecer dele ter um diâmetro, vamos dizer, maior do que 14 bilhões de anos? Então, lógico que você já falou aí da expansão acelerada. Entra nesse assunto para a gente aqui, para a gente deixar claro para o pessoal, porque é um motivo de muita dúvida do leigo. É o seguinte, o Big Bang ocorreu há cerca de 14 bilhões de anos. Então, deveria ser esse o tamanho do universo, 14 bilhões de anos-luz, né? E não é. Então, qual que é o tamanho estimado que a gente tem do universo hoje em comparação com o tempo aí que o Big Bang ocorreu? Bem, tem algumas... Deixa eu tentar... vamos lá, essa é uma pergunta de fato mais delicada, mais complicada, né? Então, ela, assim, bem, a gente tem várias maneiras, a gente tem vários... digamos, tempos envolvidos, porque são várias medidas, tanto de distância quanto de tempo, certo? Tem a distância tem a distância e o tempo que, por exemplo, a luz leva para percorrer, né? Tem um evento lá atrás no universo e a luz leva um tempo para chegar até aqui, né? Porque a velocidade da luz é a maior velocidade no vácuo, né? A maior velocidade possível, né? E ela é uma velocidade finita, né? Da ordem de 300 mil km por segundo. Então a luz leva um certo tempo para chegar aqui. Acontece que em universo tem essa questão da expansão, né? Então, assim, uma coisa é se o universo não tivesse expandido, então a luz viajaria de um jeito, certo? O outro a luz ainda tem que estar viajando e tem que vencer também, competir aí com essa expansão do universo. Então, isso é uma maneira da gente... mas a gente mede, tanto de onde veio a luz, quanto tempo a luz chegou, a gente tem maneiras de medir isso, bem como
a gente também utiliza uma outra medida do tempo, que de fato é o tempo da idade do universo, certo? E que dá esses números, né? De todo modo, esses números são todos muito parecidos, 14 bilhões. Certo? É um pouco menos, um pouco mais, dependendo do que a gente está falando da idade do universo, ou está falando da distância que a luz percorre, certo? Eles são mais ou menos, são bem, assim, tem diferença, mas são parecidos. Agora, o que causa muita intriga, e aí que eu acho que talvez seja mais interessante, é que às vezes a gente faz medidas de, por exemplo, de galáxias ou estrelas que parecem estar a uma distância ou a um tempo maior do que o universo, né? Teve um anúncio recente do James Webb, né, desse tipo de fenômeno. Então, isso de tempos em tempos ocorre. A gente faz uma medida e você faz a medida de quando, aí a gente faz os cálculos e tudo mais, quanto tempo estaria aquela estrela ou aquela galáxia. Aí você vê e faz esse cálculo e dá maior do que o tempo, do que a idade do universo, né? Então, quando isso acontece, obviamente isso é problemático, né? Tem várias, a gente tem que ver, e aí tem que ver mais ou menos assim, onde ou que a gente cometeu deixou de perceber alguma coisa, ou porque o caminho que a luz percorre foi um caminho, às vezes, um caminho maior, né? Seja por causa dessa questão da expansão, que faz com que a luz acaba tendo que percorrer um caminho maior, e então isso tomar conta de todos esses detalhes faz com que a gente acaba necessitando uma explicação. Nesse caso, e aí provavelmente tem alguma explicação nesse sentido, né, que o caminho que a luz percorreu, tem vários outros fenômenos físicos aí mais complexos, como lentes gravitacionais e tudo mais, que faz com que a luz parece ter percorrido um caminho maior e o objeto parece estar além do começo do universo, né? Então isso é uma situação que precisa ter uma explicação. De todo modo, para resumir, talvez ficou um pouco complicado, a gente tem um conceito que é a idade do universo. Essa idade do universo, que a gente tem, é um cálculo teórico baseado nas observações. Tendo as observações muito ajustadinhas, embora seja muito difícil ter essas observações, a gente consegue calcular essa idade do universo, certo? Depende das observações. Depende, por exemplo, da concentração de matéria escura, da concentração aí de matéria bariônica, depende da concentração ou densidade que a gente fala, da energia escura. Então, depende desses parâmetros. Qualquer mudança faz com que a idade do universo mude drasticamente. E por isso a gente precisa ter medidas muito precisas. É por isso que precisa desse radiotelescópio, o telescópio James Webb, toda essa parafernália para você ter uma grande precisão nessas medidas. Porque senão a gente vai ficar sempre tendo essas dúvidas. Pode ter algum fenômeno que parece ser mais velho do que o universo, certo? Então tem umas certas dificuldades importantes, né? Porque isso é trabalho para a gente, né? Para entender. Sim. Vamos descer de novo para a Terra aqui, então, senão nós vamos ficar só lá em cima. Quando que vai entrar em operação aí o bingo, de fato? Ciência na veia mesmo. Tá vendo como é que funciona? Tá vendo como o Brasil é capaz e como as pessoas investem no nosso país? Isso é muito interessante. Uma coisa muito bacana que eu queria falar para você é isso. O investimento é muito importante para a gente sobreviver. Então, faça parte do nosso grupo de membros aqui do canal Nerd aos 50. É só clicar no botão Seja Membros aqui. Você vai estar ajudando o canal a se manter e também ganhando vários benefícios interessantes. Entre eles, inclusive, uma dessas nossas camisas da loja Nerd aos 50. Bem, a gente espera, assim, tá tudo bem
a gente já fez as contratações. Então, como eu disse mais cedo, os espelhos já estão sendo feitos, as torres metálicas já estão sendo feitas, manufaturadas lá na China. O terreno já está sendo preparado, a terraplanagem, a fundação. Então, assim, já está tudo dentro, já está tudo acontecendo. Tudo dando certo, a gente está com essa esperança que até o final do ano chegue toda esses espelhos, chegue até o final do ano, né? Não acontecendo nada de muito bizarro, que demore, sempre tem um atraso, porque esses grandes projetos sempre geram atrasos por pelos inesperados, né? Então, assim, a gente espera que a gente comece a montar tudo no final do segundo semestre, para a montagem não deve demorar tanto tempo. E assim, no início do ano que vem, a gente já está calibrando o equipamento e já começando a fazer medidas, né? Essa é a nossa expectativa, se não acontecer nada de estranho. Por exemplo, a parte da usina solar, porque a gente teve que contratar uma usina solar só para o radiotelescópio, né? Mas porque a distância até a rede elétrica era muito longe, então a gente já contratou e ela já está chegando, certo? Uma usina solar, então a gente já vai começar a montar. Os espelhos, eu espero aí, são mais ou menos 4 a 5 meses, já estão fazendo, então eu espero que estejam no navio logo ali, setembro, por aí, já esteja dentro do navio e vindo para cá. Mas agora a gente só está dependendo dessas questões, ok? Então, se não dando nada errado, espero que não, a gente, no início do ano que vem, a gente já está fazendo medidas. E essas medidas da cosmologia que eu falei, pelo menos, é um ano de medida contínua, certo? Essas medidas, esses trabalhos em radiotelescópios demoram muito tempo, então tem que ter essa paciência mesmo, né? Mas a gente fazendo o bingo em um ano depois de operação, a gente tem aí uma boa chance de ganhar. Tem uma competição para quem vai ser o primeiro a fazer essas medidas, né? E aí a gente conseguir fazer, isso vai ser um golaço, né? Bingo para a ciência brasileira, né? Então eu espero que a gente consiga e não tenha nada atrapalhando para a gente chegar nesse bingo. E é interessante você falar, a ciência brasileira que é tão capaz, né? E muitas vezes as pessoas aqui do Brasil não sabem. E essa é uma das finalidades, tanto do meu canal, quanto do nosso programa aqui, quanto desse quadro específico. Por exemplo, eu sou da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. A gente está perto da capital. Existe um astrofísico brasileiro que hoje está no IAA, na Espanha, o Antônio Claré, que é um astrofísico teórico extremamente citado na Europa e que as pessoas aqui da minha cidade sequer o conhecem. Então, assim, eu acho que acaba que pelo Brasil não valorizar tanto a ciência, os nossos cientistas acabam sendo pouco notados e muito notados lá fora, né? E que bacana esse projeto, né? E porque esse projeto também vai trazer oportunidades, né, Amilcar? Para novos cientistas, você estava me falando aqui em off sobre a própria educação científica, né? Como é que é esse outro viés aí desse projeto do bingo aí? Quando você faz um projeto desse tamanho, ainda mais num país como o nosso, é nossa responsabilidade como cientista e como professor, educador, né, como brasileiro, a gente contribuir de maneira fundamental aí para a educação e, no nosso caso, a educação científica. E então, assim, fora uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente está colocando um trambolhão lá no sertão, basicamente no quintal das pessoas. Você não faz isso, pelo menos é uma questão de boa educação, polidez, né? De você vai colocar aquele trambolhão ali, você tem que explicar para as pessoas, você tem que falar para as pessoas o que é aquilo, né?
E nesse processo da educação científica, lá no interior, né, e depois também indo para todo o Nordeste, toda a Paraíba, todo o Nordeste, todo o Brasil, aí você aí de Minas, procurando aqui a gente, sabe, se inteirando desse grande projeto, né? A gente tem que, quando você tem que levar essa educação, porque não é só ter astronomia, ter a cosmologia, isso mexe com a gente, desde que o ser humano é ser humano. Há séculos, né? Há milênios que a gente faz isso. Então é da nossa curiosidade. E com isso, a gente também está mostrando para as crianças, para os adolescentes, que eles têm oportunidades, né? Os pais, mães, avós, então eles se veem que, olha, lá no interior, de repente eles vão ver que, nossos filhos podem fazer astronomia, pode virar cientista, pode virar engenheiro, pode trabalhar no bingo, pode trabalhar em outras coisas, porque tem esse pessoal que está fazendo, está construindo, está conversando no mundo, né? Está sendo reconhecido no mundo. E aí, de repente, o filho ou a filha, né, de um trabalhador, ele se vê compelido, ele tem a imaginação, né, mexe com a imaginação da gente, né, e pode seguir carreiras que vai melhorar a vida dele, da família. De repente, ele vai poder dar outras oportunidades. Então, o nosso projeto tem uma forte trabalho nessa questão da educação. E a gente vai até Aguiar, está começando aí em outras localizações para falar não só do bingo, mas para falar sobre astronomia, para falar de ciência, né? Em geral, falar de engenharia. A gente está fazendo pequenos radiotelescópios para mostrar. A gente está nesse processo descobrindo outras iniciativas que são maravilhosas. Tem uma iniciativa, eu acho que você, Mário, já entrevistou, do Lindenberg, que é uma das iniciativas mais lindas que eu já vi. Essa que é astronomia na veia ali. Sim. Com educação social, né? Porque é o pessoal da cadeia pública da cidade de Esperança construindo telescópios, né? E eles estão levando esses telescópios e doando para a escola. Isso me arrepia. Toda vez assim, né? Me arrepia. Então, a gente está descobrindo isso, né? Você vê que o pessoal aqui da Paraíba, tem outras iniciativas, né? O professor Marcelo Zurita, que faz detecções de meteoro e faz um monte de palestra pela Paraíba. Então, assim, a gente vai se juntando com esse pessoal, ajudando eles nos ajudam, para a gente levar a ciência e a tecnologia, né? Para que as pessoas se motivem a fazer ciência e tecnologia, né? A gente já aprendeu aí na pandemia que a ciência salva a vida, né? Sem a ciência a gente não estaria aqui, né? É um fato, né? A gente não teria todo esse conforto que a tecnologia nos traz, né? Então você pensar, o pessoal aí de Sete Lagoas, o pessoal de Aguiar, o pessoal do Sertão, eles estão fazendo. Já tem vários dos nossos alunos, né, que estão vindo, que a gente se motivou e está indo estudar ciência e tecnologia para melhorar de vida, mas também para saciar essa curiosidade. E tem um outro ponto que a gente quer começar também a motivar, né? E, eventualmente, o bingo pronto, o radiotelescópio bom, aquele trambolhão, ele é uma obra arquitetônica também, né? Então, paisagística. Então, vai gerar um turismo científico, um turismo à vontade das pessoas irem conhecer, como, por exemplo, e é importante essa mensagem aí para os nossos governadores, governo, né? O pessoal do governo, políticos, todos, empresas privadas, empreendedores, que você tem um radiotelescópio como o Arecibo, ele foi construído na década de 60 do século passado. Infelizmente, teve essa tragédia em 2020, 2021, não lembro, mas foram 60 anos de trabalho de fazendo ciência de ponta, melhor ciência possível, mas serviu também para educar aquela população na vila de Arecibo. Arecibo estava em cinema, então é um ícone cultural, né? Ele representa um anseio da população de conhecer o universo.
tem outros radiotelescópios lá na Austrália, o PAX, o FAST na China. Lá tem um programa de levar os estudantes da China até o FAST. Então, assim, o Bingo tem essa oportunidade de agregar gente para ir ver como se faz ciência e aprender. Então, assim, isso também vai acabar melhorando. Eu torço e quero contribuir para melhorar a situação da população local, né? Fazer também um desenvolvimento regional. Então, o Bingo teria e tem esses eixos, né? Fazer ciência de ponta, sendo de reconhecimento internacional, liderado por brasileiro, fazer a interiorização da ciência e da tecnologia e da educação científica e ser também um vetor aí de desenvolvimento regional, desenvolvimento social, né, do nosso país, né? Um exemplo para que outras iniciativas desse tamanho também aconteçam, né? Muito interessante. Eu fiquei até emocionado aqui, viu, amigo? Fiquei mesmo. E é interessante algumas coisas que eu queria pontuar do que você falou. Por exemplo, a própria questão do Berg. Já vou deixar até para o pessoal aqui um card aqui com o vídeo do Berg. O Berg fez esse mesmo quadro com a gente. E eu estava um dia ali nos grupos de astronomia do Facebook, vi uma publicação do Berg, né? O telescópio que a gente fez, não sei o quê. Quando eu fui me inteirar do trabalho desse rapaz, nossa, cara, é lindo, né? O que o Berg faz é magnífico. Então, assim, eu acho que conhecer o Berg, que eu não conheço pessoalmente, mas o contato que eu tive com o Berg foi um presente. E toda vez que alguém assiste esse programa do Berg, fica emocionado. E você tá falando isso aí. E aí eu quero já falar uma outra coisa, que é para vocês aí da universidade. Porque o que a gente mais vê são as pessoas, muitos cientistas, principalmente no Brasil, muitos se isolando do povo, né? Nós estamos aqui no nosso pedestal e nós sabemos ciência, vocês não sabem, e aqui perto vocês não chegam, e eu estou vendo o contrário. Então, assim, que atitude magnífica aí de vocês, de buscar a população, de trazer a população para junto, porque assim nós vamos conseguir desenvolver o nosso país aí cientificamente. Com certeza, é a veia certa essa aí. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Amigo, infelizmente a gente está com o tempo já em cima aqui da hora. E eu queria te perguntar, eu esqueci de perguntar alguma coisa, você quer colocar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade, fala aí se falou, porque a gente começa a emocionar e aí as coisas vão faltando aí, né? Na verdade, teria muitas coisas para fazer, porque um projeto acaba tendo uma grande complexidade, né? Com todos esses vetores e tal, e mesmo a gente falou aí do tópico principal que é a cosmologia, mas ele também vai fazer outros trabalhos de ciência, de outras coisas interessantes, que eu acho que a gente também vai fazer um trabalho, já está fazendo um trabalho interessante, de astronomia, né? De medir pulsares, né? Que são estrelas interessantes. Isso também deixo aqui até para que as pessoas para deixar aquela curiosidade para as pessoas procurarem na internet, né, irem atrás, né? Então, por isso que eu vou deixar aqui essa assim. Então, pulsares, rajadas rápidas de rádios FRBs, que ainda ninguém sabe o que é, e a gente tem a chance aí de contribuir, o Pinguim também ganhar o prêmio, mas assim, feito por aqui no Brasil, pesquisas interessantes e são fenômenos interessantíssimos. E muitos outros. E aqui o pessoal da Paraíba também desenvolvendo os receptores, fazendo os programas de computador. O pessoal aqui está craque em inteligência artificial já aqui na universidade, né? Fazendo trabalhos muito bacanas e que até usa em outras áreas também, não só aqui. Então, assim, eu quero deixar essa questão da curiosidade, né? Para as pessoas se sentirem à vontade aí para procurar, e também, quem sabe, aí apoiar, né? A gente sempre precisa de apoio, a gente precisa de mão, de gente trabalhando também. Às vezes precisa de dinheiro também, tem dinheiro, mas sempre precisa mais mão, a gente quer que a população cada vez mais faça ciência, engenharia e tecnologia. Isso vai ser bom tanto no nível pessoal quanto no nível social do Brasil inteiro, certo? É essa a mensagem.
Não, bacana demais. Então nós já vamos fazer até o seguinte aqui, eu já vou te convidar para a gente fazer continuação, né? Vamos fazer a sequência desse bate-papo aqui. Daqui uns dias eu já entro em contato com você aí para a gente agendar um novo bate-papo aí para falar dessa outra parte de ciência. E aí agora que nós já temos a explicação aqui do que é o bingo, aí a gente vai entrar mais fundo aí na cosmologia, na ciência e trazer isso para a galera aí, pode ser? Pode ser, sim. Obrigado. Tá ótimo, então. Amigo, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade por vir aqui no Prosa de Nerd, né? Que é um papo mineiro aí de nerd. Prazer enorme te receber e agradeço muito aí a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigadão. Bom trabalho. Parabéns. Sério. Tá joia. Pessoal, e esse foi mais um Prosa de Nerd. Tá vendo que a coisa aqui tá só crescendo, é só nerd raiz. Aqui não tem nerd Nutella não, viu, galera? Então, gostou do nosso programa? Semana que vem tem outro.